Olá! Bem-vindos a este canal. O mundo está cheio de mistérios sem que sejam resolvidos completamente. Atos sem nenhuma explicação, seres assustadores que rondam pelo mundo, encontros paranormais. Este planeta sempre foi um palco de casos estranhos e assustadores. E esses acontecimentos não são conhecidos em todo o mundo. Mas você vai conhecer o mais assustador e estranho que já aconteceu. Ou que continua acontecendo nesse mundo. Esse é considerado o lugar mais mal assombrado do mundo, e até o final deste vídeo, você provavelmente também vai concordar com a fama ruim desse local. Olá amigos do universo, hoje vamos falar de Poveglia, uma pequena ilha na Itália, que fica próximo de Veneza, muito bonita, mas com história terrível e trágica. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações. Vem comigo. Foi nela onde os prisioneiros de guerra morreram queimados, sendo também um ponto de desova, para a quarentena de milhares de pessoas infectadas pela peste negra. Aqui elas foram deixadas para morrer, mas aqui também foi a sede de um manicômio, onde os pacientes eram torturados por um médico louco, que foi assombrado pelos fantasmas das centenas de milhares de mortos. Até dizem que o próprio solo de Poveglia apodreceu, pois o terreno da ilha é coberto pelas sepulturas e pelos esqueletos, cinzas e restos mortais das almas sofredoras que foram sentenciadas a ficar ali. A ilha é fechada ao público, para entrar nela só com autorização, mas quem conseguiu, usou esse cenário para produzir documentários e filmes sobre o local. Todos que pisaram em Poveglia descreveram uma sensação muito nefasta e ruim. Entre o pavor e a tristeza, o medo e desespero. Alguns juram até que viram e ouviram os gritos e gemidos dos espíritos atormentados. A história de Poveglia começa com a história de Veneza, 400 anos depois de Cristo, porque justamente os primeiros moradores chegaram aqui buscando um refúgio, um esconderijo para fugir dos povos germânicos que eles chamavam de bárbaros, os quais naquele período, estavam invadindo o território do Império Romano. Esse lugar na região do Vêneto cercado de água, cheio de canais, e dessas pequenas ilhas parecia mesmo um lugar perfeito para se esconder. Só que já no século XIV, por exemplo, Poveglia teve que ser cercada por muralhas, para servir como forte, uma fortaleza para barrar a invasão dos genoveses, a cidade de Gênova, que ficava também no norte da Itália, e disputava com Veneza o monopólio das rotas do comércio no mar Mediterrâneo. Depois essa fortificação antiga de Poveglia, acabou servindo para que os soldados britânicos fizessem emboscadas contra os franceses de Napoleão Bonaparte. Os prisioneiros de guerra eram muitas vezes queimados ali mesmo no litoral. Mas o maior número de vítimas viria com a explosão da peste negra, na segunda metade do século XIV. Essa doença que chegou à Itália junto com os navios dos mercadores que viajavam para a Ásia, para comprar especiarias e outros produtos. A epidemia matou um terço da população europeia. Então, para evitar que pessoas infectadas entrassem em Veneza, as autoridades decidiram que os barcos com viajantes só poderiam ancorar na cidade depois de uma quarentena na ilha de Poveglia, que ficava apenas a 3 quilômetros de distância. Até que as pessoas não apresentassem mais nenhum sintoma, e não oferecessem risco de contaminação para os habitantes. Esses locais de espera eram chamados de lazareto, as pessoas tinham que ficar neles durante 40 giorni, ou seja 40 dias em italiano, e daí surgiu o nome, quarentena. Acontece que Veneza foi uma cidade muito importante, um grande centro comercial do mundo naquela época, onde circulava muita gente, e não demorou para a população também se contaminar. E você sabe para onde é que esse pessoal doente começou a ser enviados? Isso mesmo, para Poveglia. Então em pouco tempo a ilha virou um verdadeiro inferno na terra, ficou repleta de pessoas morrendo para todo lado, com milhares de corpos, que já sem espaço passaram a ser sepultados juntos em covas, e em valas comuns, e que também eram queimados. E o pior, as pessoas eram levadas para a ilha contra a vontade delas, pois sabiam que iam morrer ali isoladas e solitárias. Então, com medo, a população gerou assim uma espécie de paranoia coletiva. Os moradores de Veneza passaram a duvidar dos vizinhos, passaram a expulsar qualquer pessoa suspeita da doença,
mesmo que ela não estivesse com sinais de infecção. Então a ilha de Poveglia começou a ficar com pilhas e pilhas de cadáveres acumulados. Em um período de 7 meses morreram 80 mil pessoas. A estimativa é de que 160 mil corpos foram despejados, descartados só em Poveglia, fora as outras ilhas ao redor. Quer dizer, muita gente já chegava morta, ou passava os últimos dias dolorosos da vida nesse local. Eram como se fossem zumbis, mortos-vivos, que andavam em bandos nessa ilha até a morte, e que às vezes eram até enterrados vivos. Poveglia era patrulhada por médicos que vestiam essas roupas aí, usavam uma máscara com uma espécie de bico de pássaro, que era recheado com ervas, numa tentativa de impedir que as bactérias e os vírus entrassem no sistema respiratório. O lazareto só foi fechado em 1813 e depois abandonado. Daí você pensa, o sofrimento enfim acabou. Mas como se essa história já não fosse macabra o suficiente, esse local ainda foi palco de uma outra história de horror que começou em 1922 no século XX, quando um hospital para idosos foi inaugurado. Na verdade funcionava mais como um asilo para doentes mentais que eram levados e deixados lá na ilha, e que ocupavam as mesmas instalações que já haviam abrigado as vítimas da peste negra, centenas de anos antes. Então relatos dão conta de que se ouviam gritos apavorantes vindos da Torre do Sino, onde um médico do sanatório, o chefe e sua equipe, faziam experiências terríveis, usando martelos e brocas para abrir a cabeça dos pacientes sem aplicação de anestesia. E além das torturas, dos maus tratos, esses pacientes também diziam que eram assombrados pelos fantasmas dos milhares de mortos do passado. Com o passar do tempo, o próprio médico teria enlouquecido. Ele dizia que via vultos, sombras, ouvia vozes, e acabou morrendo a se jogar, ou ser empurrado da Torre do Sino. Mas mesmo com a fama de maldita dessa ilha, o hospital continuou a funcionar até o ano de 1968, quando o local finalmente foi fechado para o público, e comprado em 2014 por um empresário italiano, que pagou 513 mil euros pela ilha, porque ele planejava fazer um hotel de luxo, mas até hoje, Poveglia continua abandonada e assombrada. E aí, gostou da história? Bizarra, não é? Nos conte nos comentários abaixo o que você achou da história. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.